11:10, vamos com Zimmer. Vem aí o nosso colunista político às 11:10 no som da nossa, da melhor do Brasil. Cidade. Pois bem, prefeitos do Paraná se encontraram com o governador Ratinho Júnior do PSD para reclamar das dificuldades que estão tendo para pagar as contas públicas, porque, segundo eles, está faltando recursos que viriam lá de Brasília. Eles entregaram, inclusive, um manifesto para alguns deputados federais aqui do estado, pedindo para brigar pelos seus municípios de origem, para tentar angariar mais recursos. Inclusive, a Associação dos Municípios do Paraná, a AMP, está liderando, esta ação junto com prefeitos do interior do estado, de todas as principais cidades do estado, com o governo estadual e com deputados. Segundo a associação, a perda na arrecadação do ICMS passa de R$1.500.000 aos cofres dos pequenos municípios, principalmente os mais afetados, A queda mensal do repasse no Fundo de Participação dos Municípios, que é de R$450 mil, não veio por completo. A Confederação Nacional dos Municípios também afirma que os prefeitos estão tendo dificuldades para equilibrar suas contas. No Paraná, 52% dos municípios fecharam os 3 primeiros meses desse ano no vermelho. E aí, o que acontece? Analisando profundamente, Metade dos municípios do Paraná estão em situação complicada, situação que depende aí de recursos federais. Se houver menos repasse ou atrasar os repasses, aí eles vão ter muita dificuldade. Ano que vem é ano de eleição. Então, se o modelo atual já tivesse sido aprovado, na reforma tributária que foi proposta, talvez não haveria tanta reclamação. Agora eles têm que passar o boné para conseguir essa grana e vão correr atrás dos seus deputados, aí suas bases lá em Brasília. Muitos municípios ainda não estão sofrendo essa falta de arrecadação porque tem arrecadação própria, por meio do IPTU, um valor maior, o ICSS, que é o imposto municipal que os prefeitos arrecadam da população. E quem depende dos repasses federais geralmente depende mais desses repasses, estão desesperados. Quem tem uma porta aberta lá em Brasília consegue mais recursos, então é uma briga. Esse é o primeiro problema da aprovação, então, que eles alegam, os prefeitos, com relação à reforma tributária. Se não tem dinheiro nem para o básico, os municípios não têm dinheiro para as obras de asfalto, rede de esgoto, a área da saúde, educação, imagina para mais investimentos que eles têm no papel. E precisam realizar essas obras até para servir de fundo eleitoral para as eleições do ano que vem. É o prefeito, gente, quem traz a obra para perto de você que está nos acompanhando. O prefeito está na sua cidade. E quando falta alguma coisa na sua rua, no seu bairro, são os vereadores e o prefeito que tem que resolver. Então o prefeito precisa do dinheiro para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos seus eleitores. A distribuição tributária do Brasil é muito perversa, isso já vem de anos. Independente de qual presidente esteja no poder, Galo, e você que acompanha também a cidade, a forma com que é distribuído o nosso dinheiro é perversa. A grana vai para Brasília e é para voltar para o município nas mãos do prefeito, e aí não chega esse dinheiro, o prefeito vai lá, tem que implorar para o presidente, os deputados e senadores. Aí os deputados e senadores tornam o prefeito refém deles e o prefeito tem que dar algo em troca, ou seja, votos na próxima eleição para ter a sua emenda liberada, recurso liberado. Então o prefeito, eu vejo que hoje é o que mais sofre, para conseguir recursos lá em Brasília. Então tem que conseguir o voto para o deputado, senador, presidente, para conseguir a grana. E muitas vezes ele chega na sala do ministro, não é nem atendido, fica lá na recepção. Então ele tem que fazer acordo para liberar o dinheiro para fazer obras para a sua cidade. E isso vem desde o Pacto Federativo, esse problema. Aquele Pacto Federativo criado há mais de 20 anos, onde a federação, os municípios e os estados se unem para trazerem melhor qualidade de vida para a população e para colocar, para tocar aí para frente as obras necessárias. Não funcionou, porque aí entra a política no meio. Entra você, se o prefeito é do lado do presidente, consegue recurso, se é do lado do governador, consegue, se não é, não consegue. Então, o Pacto Federativo virou, na verdade, uma troca de favores, o fisiologismo na política brasileira.
você consegue como prefeito um recurso e as pessoas entendem isso, muitas pessoas entendem isso, só conseguem o recurso, né, se tiver de bem com o governador e com o presidente. Tivemos problemas aqui no Paraná, quando o Gustavo Frutti foi prefeito de Curitiba, entre 2012 e 2016, em 2013 e 2016, ele estava brigado com o governador Beto Richa, então ele tinha muita dificuldade de tocar obras em Curitiba. Teve muita dificuldade porque ele não tinha um bom relacionamento com o governador. E assim acontece com todos os prefeitos, Galo. Se o prefeito não se dá bem com o governador e com o presidente, falta dinheiro para o município. Perfeito. 11h36. Vamos lá então, Galo. Olha, eu quero aqui responder a pergunta aqui de um ouvinte nosso aqui, tá assistindo também pelas redes sociais, pelo Facebook. Ele falou assim: Juliano, você falou a respeito da falta de dinheiro das prefeituras. Eu abranjo aqui para todo o Brasil, não só para o Paraná. Ele falou, mas tem prefeito também que gasta além da conta. É verdade. Tem esse lado também, é o meu amigo que mandou a mensagem. Tem municípios que só gastam e não produzem nada, né, Galo? Infelizmente, você não vê um asfalto construído nas regiões mais afastadas do centro de qualquer cidade aí brasileira. Isso eu estou falando do Brasil e não do Paraná. E teve aquela proposta, para lembrar o nosso amigo aqui que levantou essa informação, em 2019 foi discutido a redução dos municípios brasileiros justamente por isso. Porque tinha município com vereadores para serem sustentados e prefeitos que não faziam nada, estavam recebendo altos salários e não davam retorno para o país, né? Então, quer dizer, a proposta era agregar, né, os municípios menores aos municípios maiores para ter uma economia aí nos gastos públicos. Os próprios prefeitos não aceitaram, eu lembro muito bem, Galo, na época, em 2019, os próprios prefeitos reclamaram. Não, mas como que eu vou perder meu cargo, a minha arrecadação, só porque o meu município é pequeno, tem lá 2.000 habitantes, 1.500, 3.000 habitantes. Então o Brasil hoje, Galo, para quem não sabe, isso é dado importante para você guardar aí, inclusive porque ano que vem tem eleição. O Brasil conta com um total de 5.570 municípios, gente. Só Minas Gerais conta com mais de 840 municípios, que é um dos maiores estados do Brasil, mais populosos, né? E o Acre é o que tem menos, tem 17, 18 municípios. Então é o seguinte, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, seriam 1.217 municípios afetados se tivessem ido para frente, né, aquela proposta de agregar os municípios menores aos maiores. Então, gente, é muita gente para sustentar. E aí você pega os cabides de emprego, os cargos comissionados nas prefeituras, os parentes que são empregados logo quando o sujeito vence a eleição e toma posse do cargo de prefeito. Então, realmente, foi bom levantamento aí do nosso ouvinte a respeito desse assunto. Não pode também gastar muito. E se você gasta muito, como é que você... Aí lógico que você vai ficar sem recursos, aí você vai colocar a culpa no governo federal, no governo estadual. Tem esse lado também. E obrigado pela observação. Agora sim eu vou entrar nessa matéria principal aqui, de agora, a matéria número 2 que nós vamos discutir aqui. As declarações, né, do presidente Lula, que tem circulado aí nas redes sociais desde ontem, muita gente falando, comentando. Ele disse que não tem necessidade da população, da sociedade, disse com essas palavras, não tem necessidade da sociedade saber o que os ministros do Supremo Tribunal Federal votam. Na opinião dele, seria importante ocorrer uma votação secreta. E aí choveu, né? Tanto críticas quanto elogios. Aí o Lula acabou arrumando um enorme desgaste por uma parte da população ao falar isso, né? Falando essa frase, falando do jeito que ele falou, a respeito de um assunto que estava quieto, não precisava ter mexido no vespeiro, né? Ele disse que a sociedade, então, como eu falei, não deveria saber as votações dos ministros da Suprema Corte. Então é o seguinte, aí qual é o problema dessas falas do presidente se isso acontecesse, fosse realidade? De repente o Supremo decidiu a portas fechadas sobre alguém que está sendo acusado de alguma coisa, investigado, pronto, de repente ele está condenado. Aí não tem nem chance do advogado recorrer, apresentar aí a votação pública do ministro e dar uma justificativa para o seu cliente.
ficaria complicado. E é inconstitucional, vai contra a Constituição. Então o réu não teria direito de assistir o próprio julgamento, seria esquisito. E isso por que o presidente falou sobre isso? Porque os ministros têm sofrido ataques aí por todo o Brasil, pelo mundo. Temos o caso do ministro Alexandre de Moraes lá na Itália, um caso recente. O ministro Barroso, no início desse ano, foi hostilizado no aeroporto, não pôde embarcar junto com a sociedade, a população, os passageiros comuns. Tivemos o caso em 2018 do ministro Lewandowski, aposentado, que ele foi vaiado dentro do avião. O sujeito criticou ele dentro da aeronave, ele teve que mudar de assento para não ser mais hostilizado ainda. Então, os ministros têm sofrido aí essa pressão popular, também por ter tomado medidas impopulares, tomaram muitas medidas impopulares nos últimos anos. E aí teve a TV Justiça, foi introduzida em 2002, justamente com o propósito, viu, Galo, pelo ministro Marco Aurélio Mello, aposentado também, para mostrar os julgamentos, para mostrar o que os ministros estão fazendo, para o povo saber como funciona o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Mais uma medida educativa. Então, a Constituição, no artigo 37, proíbe que os ministros façam voto secreto. Então lá, características do serviço público, além de ser imoral, impessoal, tem a questão da publicidade também, não é sinônimo de propaganda mostrar os ministros votando, mas sim, como eu disse, conteúdo educativo e também para o público ficar bem informado e saber o que está acontecendo. E houve também problemas já com outros presidentes, aí com o Lula também teve problemas com ministros, né, no passado, lá com relação a Dilma, antes do impeachment, ele falou que os ministros do Supremo estavam acovardados, porque não deram o impeachment, aprovaram o impeachment da Dilma. Lula também quis atacar algumas vezes o Bolsonaro, utilizando o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, aí ficou tudo enrolado. E o Supremo hoje é uma instituição, Galo, eu vou trazer uma informação importante, não sei se você sabia e não sei se os ouvintes da cidade sabiam. Em 27 de junho do ano passado, 2022, a empresa de pesquisa Poder Data fez um levantamento e apontou que 74% dos brasileiros avaliaram os trabalhos do Supremo Tribunal Federal como ruim, péssimo ou regular. Isso é muito ruim para o judiciário brasileiro. Mais de 70% da população brasileira desaprova os trabalhos do Supremo. Então, agora é hora dos ministros pensarem se seria uma boa se apegarem mais à Constituição, deixar a política de lado, ou o presidente não interferir no trabalho do Supremo e o Supremo não interferir nos trabalhos do Congresso Nacional, porque eles não têm poder político para decidir algo que o Congresso já decidiu, em sua maioria. Então, cada um fazendo o seu papel dentro da sociedade, sem haver interferência dos três poderes. Essa é a minha opinião, Galo. Muito bem. São 11h43, aí seus